Vai, gravando. Agora vai. Então, ok. Oi, Olá, nós pessoal, vamos tudo falar bem? Eu sou a tudo Lívia, bem. né? E essa pessoa que vocês estão ouvindo a voz é da minha colega, né? Da minha amiga Gracis Lange, que vai fazer o vídeo hoje com a gente, né? No Profilívia de hoje a gente vai, Profilívia History de hoje a gente vai falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, vamos começar falando sobre a Contra-Reforma com as palavras de Gracis Lange, minha amiga. Vamos lá, Gracinha. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para você estar assistindo esse vídeo. Sou professora de História, também, né, de Geografia, né, por experiência. Então, nós vamos falar sobre a Contra-Reforma. O que foi isso, né? A palavra mesmo já diz. Era uma contra, não é? Um avanço contra a reforma, né? Que a Igreja Católica tentou atacar, né, esse avanço do protestantismo na Europa. E das ações, né, que eles fizeram foi o Concílio de Trento, né, através dessa imagem que você está vendo no momento, entre 1545 até 1563, né? Foi um evento que o clero, né, principal, ou seja, os papas, junto com os padres, né, locais, se reuniram para conter aquele avanço e coordenar, se orientar em meio a esse movimento, o que eles poderiam fazer, né, para impedir esse avanço. Uma das coisas que eles colocaram como pontos importantes, né, para frear esse protestantismo, é a importância dos sacramentos, ou seja, né, os padres continuar fazendo as suas missas, as suas tradições religiosas ali dentro do âmbito da igreja, ou seja, continuar tentando, né, levar os católicos, né, ali a massa, né, da população para essa religião, ou seja, continuar evangelizando através dessas rotinas, né, espirituais. Outra coisa que eles colocaram ainda como importantes, que deveria continuar acontecendo, era o celibato clerical, ou seja, o padre, ele realmente deveria se abster de formar uma família, né, e viver em função da sua religião, viver em função de Cristo, né, de Deus, em função da igreja. Mas a gente sabe que, mesmo com todo esse requisito, existiam padres, né, que tinham famílias, que tinham já esposas, filhos, né, muitos ali da sociedade já conheciam quem era, mas era algo velado, né? Não era algo divulgado. Ou então, quando não, eles tinham relações mesmo homossexuais, né? E com isso era algo extremamente velado, porque a Igreja Católica tentava ao máximo conter, né? Como até hoje ela faz. Só que imagine, né? Em 1500 e pouco, isso era algo muito mais restrito, né? Porque a gente tem que lembrar também que a questão da imprensa era muito mais velada, a Igreja Católica tinha muito mais força sobre essa forma, né, de comunicação. Então, outro requisito também que eles deveriam dar valor às boas obras como um caminho para a salvação, né? Ou seja, os católicos, né, a sociedade ali na época deveria continuar pagando as indulgências para ter o seu lugar no céu, né? Então, foi uma das coisas que o protestantismo mais atacou, porque na verdade, né, esse era o meio da igreja se manter, né, os padres se manter dentro das suas congregações. Então, foi uma das coisas que o protestantismo mais atacou e que hoje não existe mais, né? E eles tentaram, por um bom tempo, foi esse concílio aí, manter isso vivo, dentro né, das importâncias dos requisitos da Igreja Católica, mas que não vingou. Né? Mas, ao mesmo tempo, tomou providências para tentar moralizar o clero, né? A Igreja Católica, né, já vinha sofrendo com essa questão, e foi ainda mais divulgado depois, né, de Martinho Lutero, com essa exposição da palavra de Deus ali, que até então era uma coisa restrita realmente para quem era padre, quem tinha conhecimento do latim, e depois da divulgação da palavra, né, da Bíblia ali para toda a sociedade, as pessoas começaram a questionar se aqueles homens eram realmente homens santos, né, tinham uma vida consagrada, né, ao que eles pregavam. Então começou a ter essa desmoralização em relação à Igreja Católica. Daí começou. E um papel importante da Contra-Reforma, né, foi desempenhado também por um grupo de pessoas, né, um grupo de padres, né, na verdade a Companhia de Jesus. Eles foram muito importantes aqui no Brasil, né, durante a colonização aqui do Brasil, mas ela começou, claro, lá na Europa. Essa ordem religiosa ela foi fundada em
1534, né, por Inácio de Loyola. O símbolo aí da Companhia de Jesus é esse que você está vendo aí, que simbolizava o quê? O que eles tinham como objetivo, né? Eles tinham o objetivo de atuar, né, através do concílio, depois do concílio, para que eles pudessem levar a palavra de Deus não só ao redor da Europa, né, para reconquistar aqueles católicos que eram europeus, mas também levar o catolicismo para outras partes do mundo. E foi uma das coisas que aconteceu aqui no Brasil, né? Eles vieram juntamente com Pedro Álvares de Cabral, né, para tentar, né, cristianizar os índios, os indígenas. E Inácio de Loyola, ele era um ex-soldado, tá? Espanhol da teologia, que fez teologia em Paris. Então, ele foi um dos grandes padres, né, dessa Companhia de Jesus, que teve uma atuação muito forte aqui no Brasil e também, primeiro, né, em Portugal, que é para onde ele foi primeiro, e depois vindo depois para aqui, né, para a América do Sul. Na parte da América, né, ela foi dominada pelos portugueses e elas chegaram aqui em 1549. Então, teve um tempo, né, de adaptação dessa companhia aqui até chegar aqui. E como é que eles faziam essa cristianização? Né? Era através da catequese, né, um elemento, uma mistura, né, de educação religiosa com a educação infantil. Né? Eles focavam muito nas crianças indígenas, né? Ou seja, para aquela criança crescesse aprendendo ali sobre o catolicismo, para que ela, quando chegasse à vida adulta, né, ela continuasse vivendo debaixo dessa religião, né? Porque a gente tem que lembrar também que os indígenas eles já tinham a sua cultura, a sua religião aqui, já tinham as suas práticas religiosas. Então, o meio que eles encontraram foi primeiro cristianizar as crianças, né, as pessoas mais jovens, né, os adolescentes, as pessoas que, né, ainda estavam aprendendo a cultura ali indígena, né, de cada tribo. A gente tem que lembrar também que durante esse período aí da Contra-Reforma, antes disso, teve muitos embates, né, entre católicos e protestantes. Então, a gente vai falar um pouco das guerras religiosas que aconteceram na Europa, né, que foram, na verdade, não foram guerras, né, foram conflitos que existiram. Um dos conflitos importantes aí foi o massacre de São Bartolomeu. Mas antes eu queria falar com vocês também que a gente tem que entender como é que era esse monopólio da Igreja Católica, né? Que era um dos efeitos, né? Que foi um dos efeitos desse movimento que aconteceu, né? Desses conflitos religiosos, Para né? quem está se perguntando, desculpa interromper, para quem está se perguntando o que está passando atrás de mim aí, né, no Chroma Key, é o filme Lutero, tá? Que eu até, assim, indico, né, para que vocês possam assistir, que é um filme muito bom, né? Ele fala sobre a vida de Lutero, né? E é bem interessante. Pode continuar aí, Gracinha. Isso, né? Eu já assisti esse filme também, indico, muito bom. E qual era a parte, né? Porque que existia tanto conflito entre os católicos e os protestantes? Porque os protestantes começaram a atacar bastante, né, esse desenvolvimento capitalista, né? Que a Igreja Católica forçava, né? Que você tinha que pagar a sua salvação, que você tinha que pagar para você obter, né, o seu lugar nos céus. Né? E eles acreditavam, muitos protestantes, que era através do trabalho árduo, né, que você deveria primeiro plantar aqui na terra para um dia você colher no céu, né? Ou seja, plantar através do seu trabalho, né, do seu trabalho árduo, não pagar uma indulgência, né? Ou seja, ter uma vida realmente devotada a Deus, para que realmente você fosse, quando você morresse, tivesse a sua salvação, porque você se esforçou aqui na terra, não porque você pagou por algo. Né? Uma coisa importante que o protestantismo começou a enfatizar, que foi importante para aquela sociedade europeia, né, foi a alfabetização. A gente tem que lembrar, né, que muitos não tinham acesso à educação. Então, quem era alfabetizado eram os padres, né? Era o clero, era a sociedade religiosa daquela época. Então, quando Martinho Lutero, né, começou a traduzir a Bíblia, ensinar as pessoas a Bíblia, ou seja, ele não estava só ensinando a Bíblia, ele estava ensinando as pessoas a ler e escrever, né? A estudar. Então, foi importante o protestantismo nessa área, ou seja, que tornando também as pessoas sacerdotes de si mesma, que ela mesma conhecia a Bíblia, né? Ela não precisava ter que
sempre ter ali um padre, uma autoridade religiosa, para que ela pudesse conhecer Deus. Que o conhecimento de Deus estava acessível para ela através da Bíblia, através da palavra de Deus. E, por outro lado, a reforma protestante resultou na intolerância religiosa, como eu já comecei a falar, tanto nas artes como na ciência, porque que houve, né, tantos conflitos entre católicos e protestantes. Exemplos disso foi a publicação do Index, ou seja, vários livros que foram proibidos, né, que a Igreja Católica proibiu de pessoas que estavam conhecendo, né, o protestantismo, de não ter que mais ler, porque foi um dos livros, né, que vários livros de Martinho Lutero que foram proibidos, de Calvino, porque atacava a Igreja Católica. Então eles não tinham, eles fizeram isso na tentativa, né, desesperada, que as pessoas não tivessem acesso a esse conhecimento. A intolerância religiosa, ela foi responsável também por essas guerras, né, durante muito tempo na Europa, e uma delas ocorreu no Sacro Império Romano, né, e foi provocado pelo imperador Carlos V ao tentar restabelecer o domínio da fé católica. Então, não foi só um conflito, né, foram vários conflitos, né, durante muitos anos. Na França, as lutas religiosas entre os huguenotes, né, que eram chamados calvinistas franceses, católicos, arrastaram-se, né, por mais de 30 anos. Então, foi nesse embate aí que começou a acontecer essa questão do massacre de São Bartolomeu, que eu vou falar agora, né? Esses huguenotes eram, como eu já falei, né, eram os calvinistas protestantes da França, e aconteceu isso na noite de 24 de agosto de 1574. Né? Então, por que a gente chama São Bartolomeu, né, o nome? Porque foi exatamente no dia de São Bartolomeu que aconteceu essa noite de massacres aí, durante o reinado de Carlos IX e de sua mãe, Catarina de Médici. Né? Lembrando que a rainha, né, ela era da parte católica da sociedade europeia, né? E os huguenotes, mesmo assim, achavam, né, que eles tinham que ter um representante ali na É corte, né? 1574, Gracinha? Se eu não escrevi errado aqui, sim. É porque eu pesquisei aqui e falaram que era 1572, Não, mas mas é por volta disso, né? Porque o massacre foi um dia só, mas os conflitos, né, foram mais de um. Então, eu acho que não. Foi por esse período, né? O dia exato, o momento exato, realmente não tem como a gente determinar, né? Porque não foi só esse massacre, né? Houve vários também. aqui está E falando que foi continuando. dia 24 de agosto de 1572. Isso mesmo. Ah, sim. É. Ok. Então foi em 72. É, Então, embora, né, o rei e a rainha fossem católicos, né, existia esse clamor que havia dos huguenotes, né, querendo um representante ali na nobreza, né? Existia sim, que era o almirante Gaspar de Coligny, né? Não falo inglês, gente. Era amigo e conselheiro do rei. E eles achavam, né, que ele ia tomar o poder, né, dos reis católicos, só que o que aconteceu? Não. O pretexto de acabar com essas guerras religiosas, né, aconteceu quando a rainha, né, resolveu casar sua filha, Margarida de Valois, com um nobre protestante, que era Henrique de Navarra. Ou seja, né, unir as duas religiões. Foi um meio que ela, desesperado, né, que ela tentou achar. inclusive no filme A Rainha Margot, né, acho que, não sei se foi em 1980, esse filme, fala sobre essa passagem do massacre de São Bartolomeu, que eles fizeram até o filme baseado nem no massacre em si, mas em uma guerra que estava acontecendo na época, e foi bem parecido assim com o Holocausto também, o jeito dos corpos que eles gravaram lá, filmaram, enfim, foi bem fidedigno ao que aconteceu, né? Que tinha acontecido. É claro que teve umas romanceadas, é claro que filmes históricos as pessoas sempre romanceiam, né? Então, teve um romance lá que nem se sabe se existiu, acho que não, entre a Rainha Margot e um dos amantes lá. Ela tinha muitos amantes, mas esse cara em si não era um cara específico assim que poderia, né, ser o amante dela, enfim, na história. Mas é muito interessante esse filme porque conta muito dessa passagem do massacre de São Bartolomeu. Pode continuar, Gracinha. Sim, o interessante do filme é que ele dá um retrospecto, né, daquela época, mas a gente não pode levar ao pé da letra, né?
Sim. Tive uma professora de história antiga, né? A professora Antonieta, ela falava que esses filmes, ele retratam muito mais o presente do que, na verdade, o passado, né? A Sim, respectiva época ali da história. Mas, continuando sim. aqui, eles tentaram esse casamento, né? Fizeram esse casamento e Paris parou, né? Durante esse dia, os calvinistas principalmente, né? Para assistir esse casamento, se iria, né, acontecer, porque eles eram, né, de religiões diferentes. Então, a rainha obrigou que seu filho, né, a decretar a morte de Coligny, né, por conta dele, né, ser de outra Acho que é religião, Colin. né? Colin, alguma coisa assim o nome dele. Acho que é Colin. Isso. Isso. Então, porque eles tinham medo, né, que ele fosse tomar o poder, como ele era um representante ali próximo, né, do rei, e ele foi executado dia 24 de agosto, né, desse mesmo ano, Uhum. de 72, então. Em seguida, grupos, né, católicos armados saíram às ruas de Paris e começaram a matar todos os protestantes que eles estavam encontrando, ou seja, foi uma matança em massa, né, de protestantes. Na verdade, eles colocaram aqui que foi, na verdade, mais de 3.000 huguenotes, né, que morreram nessa noite. Então, realmente foi um massacre, por isso que tem esse nome, né, que realmente foi uma matança de várias pessoas, né, ligadas ao protestantismo, né, da Uhum. sociedade. E a violência se espalhou tanto que por toda a França, né, que não só foi nesse dia, né, aí começou a haver vários conflitos durante a semana, chegando ao total de 70.000 protestantes que foram assassinados até o final de 74. Então, na verdade, ele começa, né, em 72, né, como está aí, mas ele termina em 74, ou seja, foram 2 anos, né, do início desse conflito até o final, da matança total desses protestantes, né, que estavam crescendo na Europa. E a gente também tem que falar, né, quem foi Calvino, que foi um representante muito forte, né, do protestantismo, muito ligado a Martinho Lutero. Ele tinha muita inspiração, né, nas suas obras de Martinho Lutero. Vou colocar a fotinha dele aí. Isso. Ele era da Suíça, né, nasceu em 1509 e viveu até 1564. Ele foi um francês, né, convertido ao luteranismo. Então, ele foi convertido ao protestantismo. Levou mais alguns anos, né, até ele conhecer realmente todas as propostas, todas as obras de Lutero, ou seja, né, até ele começar a divulgar as próprias obras dele, né, baseadas Lembrando nesses que ele era a escritos. parte mais radical, né, dessa reforma, porque ele é um reformista que tinha umas particularidades. Por exemplo, ele acreditava que a ceia do Senhor era uma coisa simbólica, a questão do pão e do vinho, né, no caso, o suco, né, de uva, que a gente toma hoje, mas que naquela época era vinho, né? E aí o pão e o vinho era uma coisa que era simbólico. Já Martinho Lutero, não, ele acreditava que aquilo ali realmente era a transfiguração do corpo de Cristo mesmo, o pão, né, como corpo e o vinho como sangue. Exatamente. Eu vou falar mais sobre esse radicalismo dele. Né? Ele começou uma das suas primeiras obras foi a Instituição da Religião Cristã, publicada em 1536, né? Então, mesma época que já havia, né, a Igreja Católica aí, né, na imagem está falando, né, já tinha rompido, né, parte da Dinamarca, Suécia, né, e Alemanha, ou seja, já tinha o protestantismo já tinha avançado bastante, né, nesses países europeus. Uhum. E o calvinismo ele se assemelha ao luteranismo, mas tinha algumas peculiaridades, né, vamos dizer assim, porque uma das propostas, né, que Calvino trazia, né, diferente de Lutero, que ele aceitava, sim, claro, a escritura sagrada como exclusiva, né, essa era a semelhança, né, ou seja, você conhecer Deus realmente através da Bíblia, né, só que ele tinha essa questão da predestinação. O que era a predestinação? Desde o nascimento, né, as pessoas elas já estavam destinadas à salvação, ou seja, ou ela era salva ou ela seria condenada no final da sua vida. Isso já estava determinado desde o seu nascimento. Então, independente de suas obras aqui nesse mundo material aqui, né, você ganharia a sua salvação independente disso, independente do que você faria aqui. E até hoje, né, muitas igrejas, né, ligadas, né, a a parte do calvinismo, levam muito a sério essa questão da predestinação.
Outra coisa que ele colocou também importante, né, se assemelhando já também com Lutero, a semelhança, né, é a eliminação das imagens dos santos e das cerimônias, né, de pomposas ali da missa, do culto, né, ou seja, ele colocou que só deveria se limitar à leitura, né, e discussão dos trechos da Bíblia, e não aquela coisa, né, ligada à idolatria dos santos, né, das imagens, das esculturas, né, realmente ligado a um Deus, né, que é invisível, que você deve conhecer através da Bíblia, né? Então, o calvinismo ele se propagou, né, em várias regiões da Europa, principalmente para aqueles em que as atividades mercantis, né, se desenvolvia de modo mais dinâmico, ou seja, os comerciantes, né, os burgueses, foi a religião que mais foi aceita o calvinismo, né, porque ele pregava essa ética cristã, né, sobre o trabalho, né, que era muito importante. É, Em teoria. e aí, depois dele, teve outros, né, reformadores que foram super, assim, rígidos também nos seus julgamentos, assim, em relação à palavra de Deus, né, e foram tão rígidos que chegaram a matar os seus próprios, assim, compatriotas, né, pessoas que eram realmente também, né, dessa área, os anabatistas, por exemplo, foram mortos pelos seus próprios colegas, assim, entre aspas, né, protestantes, porque eles tinham um pensamento diferente do pensamento, né, desses seguidores, né, de Calvino. Então, teve muitos que fizeram atrocidades, né, em nome do que eles acreditavam, né? Então, né, por isso que é a Idade Média, né, cara? A Idade Média não deixa de não ser um homem medievo, né? Eles eram homens que queriam reformar, assim, a palavra de Deus, mas também tinham um senso de homem do medievo, então, a mente meio fechada, né, ainda para algumas coisas, então, eles conseguiram, eram estudados, né, estudavam filosofia, tudo mais, mas na hora de julgar as coisas, eles tinham a mente meio fechada e acabava errando, assim, em alguns dos seus julgamentos. Não quer dizer que não foram grandes homens, foram, né, Calvino, Lutero, foram grandes homens, através deles, né, a gente tem a reforma que foi feita, né, e a igreja evangélica que tem hoje. Mas depois disso, é óbvio, teve outros avivamentos, outras coisas que aconteceram, mas eles foram um pontapé inicial, né, para que pudesse ocorrer nessa reforma, né, protestante, protestantismo em si. Então é isso, né, que a gente podia enfocar mais sobre a questão do calvinismo, lembrando, né, que eu coloquei até uma frase aqui que ele dizia muito, Calvino, comerciante que deve buscar o lucro, né, ou seja, ele rezava a doutrina, né, responde também ao chamado de Deus, ou seja, você buscar a sua prosperidade, né, não era errado, ou seja, então por isso foi tão aceito entre a burguesia, né, o protestantismo ele cresceu muito na burguesia por conta disso. Não existia essa condenação ao lucro, né, a você se enriquecer não era errado. Então foi mais aceito pelos burgueses e foi através disso que o protestantismo também ganhou força, né, na Europa. E é isso. Bom, eu vou só complementar o que a minha amiga falou aqui, mas só falando do início de tudo, né? O início de tudo foi com esse cara aqui, né? Estamos vendo a foto dele, Martin Lutero. Ele era um cara, né, de família mediana, né? Lá do... Ele era italiano, né? Ou era francês? Eu não lembro muito bem. Não, acho que Não, era na alemão. verdade Ele era Martinho Lutero, alemão. ele é alemão. Ele era Isso. alemão, né, de uma família alemã, mediana, assim, da burguesia, né? Ele foi prometido, assim, para ser padre, né? Porque todos tinha um filho homem que era sempre prometido para ser um monge, e aí ele foi prometido para ser um monge lá, né? E no início da caminhada dele, ele tinha uma devoção a uma santa que ele morria de medo da morte, né? Ele tinha um medo estrondoso da morte, como todos naquela época, né, os homens medievais tinham medo da morte. E, na verdade, não da morte em si, mas mesmo do inferno, né, de parar no inferno. E aí ele tinha esse medo e ele falou que para essa santa, que se caso ele sobrevivesse, né, que o caso quase caiu um raio em cima dele, ele sobreviveu e aí ele seria um monge, né? E aí ele foi ser um monge, né, começou a ser um padre e tal. O pai dele
não aceitou muito bem, assim, apesar dele ser prometido ali para ser um padre, o pai dele estava pensando já em outras coisas para ele poder fazer, até porque era uma família rica, uma família que tinha posses, então ele queria que o filho dele fosse outra coisa. Mas ele foi ser padre e aí o pai dele falou que tinha que ser o melhor padre, né? E ele tinha essas dúvidas de doutrinação e tal. Ele doutrinava bem, ele falava bem no início da caminhada dele, né? E aí, em 1517, ele criou as 95 teses, né? Que é muito famoso, que a gente costuma dizer, e colou lá na porta, né, de uma igreja lá na Alemanha, onde as pessoas puderam ver o que ele queria mudar, né, as coisas, e o Papa da época lá não gostou, falou que era para ele se retratar, e ele falou, quando ele mandou, né, a carta para ele se retratar, ele pegou a carta e jogou no fogo e queimou, né, porque ele não queria, ali começou, né, a revolução, né, ele não quis mais ter parte com a Igreja Católica, e aí começaram a perseguição a ele, né, querendo matá-lo, e ele foi salvo, né, por um dos príncipes lá que meio que escondeu ele por muito tempo, né, no castelo dele lá. E nesse momento foi quando ele começou a traduzir a Bíblia, né, do latim, do grego, na verdade, para o alemão. E depois, sucessivamente, foi traduzido para outras línguas, mas primeiramente foi para o alemão, né, e aí, graças à prensa do Gutenberg, né, na época, ele começou a criar, o Gutenberg criou a prensa e eles começaram a passar adiante esse conhecimento, né, de Martim Lutero, né, da Bíblia que ele tinha feito, e como você falou, né, minha amiga, sobre essa questão dele começar a usar da Bíblia, né, para ensinar aos jovens e tal, naquela época, a questão da criação da escola pública, né, foi ideia de Martim Exatamente. Lutero, né, ele foi que tem essa ideia da escola pública. Eu não E sei se assim, é, ó, Lívia, eu não sei se é nesse filme que fala, né? Mas tem algumas cenas da vida de Martin Lutero que passa cenas, né, no filme, ele ensinando as crianças, né, ensinando a Bíblia, ensinando a ler e escrever através da Bíblia, né? Então uhum. era muito interessante porque ele ajudou, né, a alfabetizar aquela população da Europa, né, que Sim, era analfabeta. sim, só que as pessoas tendem a colocar as coisas que ele escreveu, que foram livros magníficos no início, né, da caminhada dele, mas logo para o final da caminhada dele, ele já deu uma enlouquecida ali, ele ficou meio amargurado por algumas coisas que aconteceram na vida dele, então ele começou a escrever contra a questão dos judeus, né? Então eles pegaram esses escritos que ele fez dos judeus e por esses escritos Hitler ele começou a falar que os judeus, né, não mereciam perdão, que eles deveriam trabalhar nos campos de concentração por causa desses escritos, né, de Martin Lutero. Mas as pessoas tendem a interpretar escritos antigos ou livros antigos com a visão de hoje, né, a visão do seu presente. E, na verdade, ele tinha uma ideia, né, não é que ele era antissemita, mas é que naquela época aquilo que não era, não fazia parte da sua ideia, você rejeitava, você queria que aquela pessoa fosse, né, ou morta ou sumisse da sua vida. Então, aquilo que eles não queriam, né, eles matavam, ou prendiam, enfim, a pessoa, né, ou botavam fogo, enfim, naquela época era assim, era olho por olho, dente por dente, né, na Idade Média, né, foi tanto que tem escrito que é a Idade das Trevas, né, apesar de ter muitos escritos assim, né, de luz e tal, mas é uma idade bem sombria. Então as pessoas não pensavam como a gente pensa hoje, né? Então, erroneamente, algumas pessoas pegam os escritos, né, dele e de Calvino, de outros seguidores dele, e que começa a interpretar ou julgar com os olhos, né, ocidentais de hoje. Na época do medievo era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem uma tecnologia que naquela época não tinha, né? A gente tem outro pensamento, né? A gente não tem pensamento de que tem purgatório, de que vamos parar no inferno a qualquer momento, entendeu? Não tem mais isso. Naquela época era Sim, diferente. a gente
Sim, Lívia, tem que lembrar, né, que hoje a gente tem uma quantidade de informação muito grande em um só dia. É, Informação que para eles, na época deles, durava 10, 20 anos para ele ter essa informação que a gente tem em um dia. uhum. Então, por isso que existia esse assombro, né, do purgatório, né, de ir para o inferno, porque realmente a Igreja Católica ela tinha tanta força no pensamento das pessoas que era realmente a verdade absoluta para aquelas pessoas. Né? Eles não tinham É, outra fonte de conhecimento a não ser a Igreja. inclusive, o próprio Martinho Lutero ele não queria a separação da Igreja Católica, ele queria que a Igreja Católica modificasse o seu pensamento, né, a sua forma de dar, de falar para as pessoas sobre a palavra de Deus, que é onde ele leu lá sobre a justificação pela fé. Então, ele queria que as pessoas vissem a verdade, né, e que a Igreja Católica transmitisse a verdade, e não o que elas estavam fazendo sobre a questão da venda das indulgências e tal mais. E quando houve a Contra-Reforma, no Concílio de Trento, eles, inclusive, fizeram, retirar esse negócio da venda da indulgência, né, porque eles perceberam que aquilo ali era errado, entendeu? Mas é óbvio que quando o Martin Lutero escreveu as teses dele, o Papa tem muitas coisas que ele concordava, mas tinha outras que não, né? Porque eles não queriam perder o poder, né? O Papa ele tinha o maior poder ali naquele momento na Europa, né? E tudo que rolava nos casamentos de príncipe, de rei, rainha, era tudo feito pelo Papa, né? Com a bênção papal. Então, se ele perdesse o poder, né? Como aconteceu depois, então por isso eles queriam perseguir, eles perseguiram, né? Martin Lutero, perseguiram Calvino, perseguiram outros reformadores, porque eles não queriam perder o poder, né? A Igreja Católica realmente tinha um poder enorme naquela época, era muito grande, né? Inclusive tinham reis que eram super católicos, né? E eles achavam, quando eles iam lutar, eles lutavam pelo Evangelho, né? Pela questão católica deles lá. Então, tanto os reis católicos, né? Isabel e Fernando, né? Que foram avós de Carlos, né? Carlos V, que eu já até falei aqui, né? No meu canal, fiz um vídeo sobre a série que fala sobre a vida dele. Ele foi, né, incumbido de assumir o poder, né, por causa que a mãe dele não podia, e ele fez, né, um império, né, império espanhol, né, e ao mesmo tempo o império sacro-romano, porque ele se tornou um imperador romano, sacro-romano. Então, ele comandava ali, né, ele era a voz acima, assim, até do Papa, né, então, ele fez algumas revoltas, algumas revoluções, como você falou aí, algumas guerras, né, religiosas por conta da religião dele, né. No final da vida dele, inclusive, conseguiu até derrubar um barco, né, vou falar aqui. Ele, em 1571, ele, uma certa aliança com Veneza, né, ele conseguiu destruir a armada otomana na Batalha de Lepanto. Então, ele conseguiu, né, na verdade, aqui eu estou falando do filho, né, de Carlos V, né, o Felipe II, ele conseguiu uma coisa que o pai dele não conseguiu, né, porque o pai dele lutou a vida toda contra as ideias, né, de Lutero e Calvino e as heresias lá que eles chamavam de herege, né, que eles falavam que os protestantes eram hereges, então eles perseguiram a vida toda, né, aqueles que eles achavam que era herege. Então, o Carlos V ele fez isso, né, também perseguiu e tal, mas ele não conseguiu perseguir tanto como foi o filho dele, né, Filipe II, ele realmente ele perseguiu, ele chegou a brigar, né, a fazer uma guerra contra a Inglaterra também, que era protestante, né, se tornou protestante depois, né. Primeiro eles tiveram a Igreja Anglicana, né, que surgiu em 1534, mas não com os mesmos ideais de Martinho Lutero ou Calvino, era um ideal do rei lá, porque Henrique VIII ele não tinha filhos, né, então ele precisava de um herdeiro, e a mulher dele não dava esse herdeiro, que era a Catarina de Aragão, filha dos ex-católicos Isabel e Fernando. E aí ele pediu para a separação, né, da mulher, dizendo, alegando ele que ela era mulher do irmão dele, que por isso ela não dava filhos homens para ele. Então ele isolou ela num castelo, né, casou-se de novo, umas 6 vezes, que é o cara que casou, e teve um bando de filhos lá,
né? E, inclusive, a Maria já era filha do primeiro casamento, mas ela teve a Elizabeth e teve o Eduardo, né? Que foi com uma das mulheres dele lá. E esse Eduardo, ele que estabeleceu a religião protestante na Inglaterra, né? Ele era protestante e a irmã dele depois consolidou, que é a Elizabeth I, né? A grande conhecida como da Era do Ouro, né? Da Inglaterra, enfim. O povo fala muita coisa dela, ela foi endeusada, né? Enfim, ela teve muitos defeitos também, mas foi uma mulher que também contribuiu para isso. Então, você vê que essa história do protestantismo, ela foi ao decorrer dos séculos, né? Ela começou em 1517, mas foi até o final, né? Foi até os dias de hoje, que a gente tem ramificações até hoje das igrejas aí, né? Pode falar, Gracinha. Não, só queria, né, agradecer, fazer parte aí desse canal da Lívia, Lívia History. Então, se inscreva no canal, gente, né, Lívia, quer Prof. aprender mais sobre esse Prof. conteúdo de Lívia história, History. É, se inscrever no canal, né, é, compartilhe se você, né, se esse conteúdo tá te ajudando, compartilhe para outras pessoas, né. Foi uma honra estar aqui nessa participação aí dessa aula de hoje. eu Então, que agradeço. e Eu que agradeço a sua obrigada. participação, tá? Obrigado. E é isso, gente. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, né? Compartilhem com os amigos, né? Seus conhecidos. E dê um like, por favor, e visualizem meus vídeos, porque eu preciso de visualizações também. E é isso, compartilhem com seus amigos. É nóis. E obrigado mais uma vez por sua presença. Espero a gente fazer outros vídeos, né? Gostei muito da sua explicação, da sua explanação aí. Valeu, amiga. É nóis. Valeu. Até mais. Até.